Quero cumprimentar a todos os meus irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda a sua irmã em Cristo, Cícera, do canal Buscar o Senhor PDA. Meus irmãos, vamos fazer um breve estudo sobre o pecado. Amém? Vamos orar ao Senhor para nós iniciar a leitura da palavra. Pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos ajudar. Soberano Deus, poderoso Pai, Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos dá, a qual o Senhor, meu Deus, nos concede, Pai, nesta tarde, nessa noite, nesse dia de vitória, de bênção, Senhor. Espírito Santo, Tu que é Pai querido, autor dessa palavra, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Pai. Ajuda, meu Deus querido, em nome de Jesus, Senhor. Espírito de Deus, falar, meu Pai, pregar a Tua palavra. Ajuda-me, Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor, guia-me, ó grande Deus poderoso, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Pegue a palavra do Senhor. Abra ela no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 15, que diz assim a palavra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, o verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Veja o que ela disse, a serpente. Ela disse para a mulher, ela distorceu a palavra. Aqui no versículo 16, nós vemos que o Senhor diz que o homem poderia comer de toda a árvore. A serpente já veio dizendo, perguntando, se é verdade que o Senhor disse que não era para comer de toda a árvore, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Um diálogo da serpente com a mulher. A mulher come, né? Olha o que diz aqui. Vamos mais adiante. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele disse uma verdade, né? Mas uma mentira introduzida uma verdade. Quer dizer, sabendo o bem e o mal. Mas eles morreriam sim, aonde entraria o pecado. E aonde o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, Satanás ele vem dessa maneira. Ele usa a palavra de Deus para tentar enganar. Fazer o homem e a mulher pecar diante do Senhor. E a mulher come, né? Vendo a mulher que aquela árvore é boa, era agradável aos olhos, quer dizer, ela olhou, cobiçou e desejou. E ela pegou e comeu e deu também para o seu marido. Então os olhos dos dois foram abertos. Quando chegou a virada do dia, que as pessoas pensam que é sempre ao meio-dia, né? Eu também pensava que era assim. O Senhor Deus chama, né? Ouvir a voz do Senhor ecoar no jardim. Ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. No versículo 8. Aleluia, glórias a Deus. E eles foram se esconder, né? Mas quem pode se esconder de Deus? Ninguém. Mas o Senhor continua a chamar para ver o que o homem ia dizer. E o homem vai e fala para Deus. E disse: ouvi a tua voz, só no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me.
E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Deus já sabia que a serpente mostrou, mas Deus queria ouvir da boca dele. Ele falou: a serpente, né? E ele falou: a mulher que me deste, a mulher, não, tu comeste da árvore, que porventura ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, nenhum deles mentiu. A serpente enganou Eva. Eva levou e deu para Adão. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás. Foi a sentença da serpente. Maldita serás de toda a besta, de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Quer dizer, ela não andava sobre o ventre, mas ela começou a andar. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui já estava falando de Jesus Cristo, já estava falando do plano da salvação, né? Glória a Deus. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, o Senhor disse para ela: multiplicarei grandemente a tua dor, da tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Quer dizer, tem pessoas que dizem que antes de eles comer o fruto, a mulher não tinha filho, não tinha dores, aliás. Antes de comer do fruto, irmãos, não fazem multiplicação do zero. 0 mais 0 é 0. Mas 0 mais 1 é 1. É ou não é? Então, antes não havia dores como ela adquiriu depois do fruto, depois que ela comeu e desobedeceu. O Senhor multiplicou as suas dores, aumentou as suas dores, não é? Então, o Senhor diz aqui, né? Aleluia, glórias a Deus. O Senhor anuncia que Ele vai trazer o homem de volta para si. Porque aqui o Senhor está dizendo que Ele vai esmagar a cabeça do diabo. E foi o que aconteceu na cruz, né? E depois Ele dá o decreto: multiplicarei as tuas dores. E Adão disse o Senhor: porquanto ouviste a voz da mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí aqui o Senhor dá a sentença do homem. Antes, as pessoas dizem que pensam que Adão... É tantas coisas que as pessoas pensavam antes, irmãos, e que a gente fica achando que era verdade. Outras pessoas pensavam assim, que Adão vivia deitado debaixo de uma árvore, não fazia nada, né? O dia não passava. Não. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, no versículo... no capítulo 2, verso 15, né? O Senhor diz assim: e tomou o Senhor o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ele já trabalhava, mas a terra era boa, não tinha espinho, não tinha cardos, não tinha veneno, não tinha bichinho, né? Aquelas bactérias para comer as frutas, aqueles bichinhos, aquelas lagartinhas para comer, para destruir. A natureza não existia. Mas depois do pecado, o homem agora teria que se esforçar pesado, teria que trabalhar pesado. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada por conta do pecado, da sua desobediência, que ele desobedeceu ao Senhor, né? O papel do homem. Agora Deus mostra para ele a consequência do pecado. Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa o pecado do ser humano que se arrepende? Sim. Aqui estamos falando de pecados, irmãos. Quando nós vamos falar de pecado, vários tipos de pecado. É o pecado que as pessoas não se arrependem, pecado premeditado, e por aí vai. Amém? Então Deus perdoou, mas teve a consequência do pecado, né? O que o pecado gerou na vida de Adão? Gerou espinhos para ele, gerou trabalho, gerou suor. Que gerou na vida de Eva? Gerou para ela dores maiores, né? Na sua conceição, quer dizer, na sua gravidez, quando ela fosse dar à luz a filho. Ela ia ter mais dores do que ela tinha antes. As dores seriam aumentadas, multiplicadas, né? Deus não iria multiplicar do zero, Deus não ia fazer nada que não já existisse, né? Ele só falou
haja luz, haja terra, que nós já sabemos. Ele fez do nada tudo existir, mas essa parte aqui, onde Deus fala com a mulher, esse mal, este algo, essa dor já existia na vida dela. Amém? O pecado, como está escrito aqui na minha Bíblia, é valor humano, o papel decisivo do ser humano nas questões referentes à terra, da perspectiva do papel estratégico do ser humano nos deveres a assumir, que ele tem um valor maior do que qualquer outra coisa na face desta terra. Nenhuma outra forma de vida terrena exerce um tal papel cósmico como a raça humana, baseada nas ações dos homens. O mundo literal permanece ou cai. Apenas o ser humano tem o poder de esgotar os recursos da terra e poluir as suas atmosferas. O pecado de um homem, Adão, corrompeu o mundo. A contínua pecaminosidade da raça humana causou o dilúvio. Foi ou não foi? Vamos ler agora sobre o dilúvio? Que vai falar aqui. Eu vou procurar aqui, vou falar para vocês aqui no Gênesis 6, verso 12. Gênesis 6, 12 diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tá vendo? Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Aleluia. O pecado se multiplicou. Vemos aqui o que aconteceu, né? Por conta do pecado. As consequências do pecado. A desobediência. Veja aí o que causou o dilúvio, né? Veja aí o que causou o homicídio. Mais na frente nós vemos, atrás, melhor dizendo, no capítulo 6, nós vemos aqui quando Eva, Adão tem os seus filhos, ele tem Caim, Abel, né? E Abel oferece melhor sacrifício do que o seu irmão. E o que ele faz? Ele tem inveja. Ele começa a invejar o seu irmão. Aqui no capítulo 4, verso 8, diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Tá vendo? O pecado gerou a morte. O pecado gerou a maldição, né? Irmã, mas e o arrependimento? Sim, mas tem a consequência. Nós pecamos, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Já mais para frente eu já vou estar falando sobre isso. Agora nós vamos falar sobre o pecado de Acã, que está aqui no livro de Josué, capítulo 7, o verso 1. Vamos ler a palavra de Deus? Josué, capítulo 7, o verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi, espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens, espiaram Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens, e feri Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá o povo, alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos nas descidas, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água.
Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nós fazerem perecer? Tomara nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Tá vendo? O pecado, o que ele faz? O pecado destrói. O pecado faz uma nação ser derrotada. O pecado faz o povo, uma família morrer, né? Por causa do pecado. Pessoas pecam e acham que não tem nada a ver. Mas vamos continuar, né? Narrando essa história na palavra do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor ordenou, né, que não pegasse o anátema, como está escrito aqui, Josué 6,18. Porém, toda a prata e ouro e vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia. Destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes tende jurado. Amém? Vejam bem, o Senhor havia ordenado que não pegasse nada para si, né? Mas aquilo que fosse pego fosse levado para a casa de quem? Do Senhor. Mas Acã, vendo, né? Ele cobiçou, pegou aquela capa babilônica, ele pegou o ouro, como diz aqui agora em Josué, capítulo 7, o verso, quando o Senhor manda Josué santificar o povo no outro dia, aquele que desse glória, né? A casa a qual o Senhor falasse, aleluia, glória a Deus, o Senhor ia conduzir Josué. Vamos ler aqui. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. E fazendo chegar a família de Zera, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultais. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata, uma cunha de ouro e
de ouro do peso de 50 siclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, o filho de Zera, a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e queimaram a fogo os e apedrejaram com pedras. Tá vendo? Por causa do pecado de Acã, a sua família pereceu. Ele foi amaldiçoado. O povo de Deus não ganhava batalha. Uma terra tão pequena, de tão poucos homens, tão poucos habitantes, né? Aonde Josué mandou espiar. E quando Josué mandou espiar, eles disseram: manda pouquinhos homens, porque lá tem pouca gente, né? Tem poucos homens de guerra. Então somente 2.000 ou 3.000 já vence a batalha. Mas não foi assim, por causa do pecado que estava no meio. E o pecado traz consequências horríveis. Vejam bem, Israel estava perdendo uma batalha. Israel estava perdendo a luta, né? Os homens de Israel estavam morrendo à espada por causa do pecado de um homem somente, que havia tomado os despojos que não era dele. Assim também, quantas pessoas que têm colocado a mão, têm pecado com as suas mãos, com seus olhos, né? Têm desobedecido ao Senhor, e o pecado tem trazido consequências gravíssimas para dentro do teu lar, né? O Senhor tem permitido pessoas da tua casa andar nas drogas, roubar, matar, e você tem falado para Deus: mas Senhor, por quê? Né? Você tem que olhar para trás e perguntar ao Senhor: mas Senhor, o que eu fiz para ter um conselho diante de Deus? Hoje não se leva mais para o vale de Acor para serem apedrejados, aleluia. Mas hoje o Senhor quer humilhação, total arrependimento, para que venha o perdão, né? A purificação pelo sangue de Cristo. E nós venhamos receber do Senhor o perdão, mas sempre vai haver consequência. Vamos ler também o livro de 2 Samuel? Vamos saber de um homem de Deus, segundo o coração de Deus, que por um instante deu lugar para a carne. 2 Samuel, capítulo 11, e o verso 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu, enviou e fê-lo saber. Davi disse: pejado estou. Quer dizer, Davi estava passeando enquanto o povo estava na guerra. Estava no terraço. Davi já estava reinando nesse tempo. E Davi olha do terraço do seu palácio. O marido dessa mulher também estava na guerra. E ele olha do terraço e ele vê aquela mulher muito bonita se lavando, né, tomando banho. E ele pergunta para os seus criados quem é aquela mulher. Eles dizem: aquela mulher é a mulher de Urias, o Heteu, né, um servo do Senhor. Mas ele não se importou, ele mandou trazer aquela mulher porque ele desejou aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher. Então trouxe aquela mulher, deitou-se com ela. E aquela mulher estava no seu período fértil, melhor dizendo, né? Ela tinha se purificado das suas imundícias, estava no período fértil. Aquela mulher engravidou. E quando aquela mulher engravida, ela manda dizer para Davi o que havia acontecido. Davi imediatamente manda trazer o esposo. O pecado se torna pior.
né? Manda trazer o esposo para poder o esposo deitar-se com ela e dizer que o filho era dele. Mas esse homem estava na batalha. Olha só o que foi que Davi fez, ó. Vamos ler aqui no versículo 8. 11, 2 Samuel 11, verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava-te os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E os fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar à minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Ele foi mais fiel do que Davi. Quer dizer, ele falou: o povo está na batalha, né? E como que eu vou descansar na minha casa sabendo que Israel está em perigo, que Judá está em perigo? Como que eu vou dormir se os meus irmãos estão na batalha, Joabe está na batalha? Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, olha o que Davi fez, mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Quer dizer, Davi ele cometeu adultério e Davi cometeu um homicídio. Ele matou um homem por causa do seu pecado. Tá vendo, irmãos? O pecado é perigoso, né? As consequências são desastrosas. Mas nós vamos ler aqui também em 2 Samuel 12, o que Natã fala para Davi. O profeta Natã repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do Senhor, do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria mais tais e tais coisas. Amém?
E no versículo de número 8, 9, Natã ainda disse: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Irmãos, o pecado tem consequência grave. Davi cometeu esse pecado de adultério e teve uma consequência gravíssima. A espada não saiu da casa de Davi. No versículo 11, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, o profeta Natã dizendo para ele ainda: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com suas mulheres perante este sol. Tá vendo? Ele fez em oculto, mas o Senhor envergonhou ele publicamente, o Senhor permitiu. Ele se humilhou, ele orou, ele pediu perdão. Nós sabemos aqui do Salmos 51, olha o que ele diz. Vamos ler primeiro aqui onde se cumpre a profecia do profeta Natã. Quando Absalão, o filho de Davi, ele mesmo deita com as mulheres de seu pai, as concubinas. Segundo Samuel 16, 22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão, as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o Israel, como disse o profeta Natã, no versículo 11 do capítulo 12, que nós acabamos de ler. Agora nós vamos ler o Salmo 51, quando esse salmo se refere a Davi, quando ele se humilha para o Senhor. Olha o que Davi fala aqui no Salmos 51, o verso 4 a seguir. Ele fala todo, né? Mas nós vamos ler esses versos. Contra ti, somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em pecado fui formado, e eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Está falando do pecado, da queda do homem. As pessoas dizem que Davi era filho de uma prostituta. Isso não é provado. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face os meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha o que ele diz aqui no 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Davi se humilhou para Deus. Davi reconheceu o seu erro, Mas o Senhor disse que a espada dele não sairia da casa de Davi, porque a palavra do Senhor não volta atrás. O Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor não mente, não volta atrás. Irmãos, nós lemos um pouco, de alguns tipos de pecado aqui no Velho Testamento. E nós vamos ir para o Novo Testamento, para nós terminar esse estudo, para não ficar muito enfadado, E se nós fosse falar de todos os patriarcas, pessoas do Velho Testamento que já pecaram e tiveram suas consequências, por que não falar também de Sansão, quando pecou, quando traiu o Senhor, quando traiu a confiança de Deus, que ele era nazireu de Deus, ele contou a Dalila onde estava o seu segredo, por que ele não era derrotado pelos filisteus e ele foi derrotado. Nós sabemos qual foi a consequência. Sansão, ele foi ser escravo dos filisteus, ele ficou cego. Irmãos, o pecado, ele é grave, ele tem consequências. Tem pessoas que brincam com o pecado. Sansão brincou com o pecado, Ele ficava dizendo, não, se me amarrasse, fazer tranças, fazer isso, fazer aquilo,
e ficava brincando com o diabo. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos de modo algum, né? O Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem muitas pessoas brincando com o pecado. Tem pessoas achando que o pecado não tem problema. Eu peco, eu vou lá pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar, né? Aqui é o Velho Testamento, não tem problema. Nós vamos procurar aqui no Novo agora, para nós continuar esse estudo e nós entender que não devemos viver pecando na presença do Senhor. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não está livre de pecar. Mas se pecar, imediatamente peça perdão ao Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois em pedir perdão ao Senhor, mas peça. Amém? Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 6. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo 6. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos. Eu vou começar a ler o versículo de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Entendeu? Quando nós morremos para o mundo, aceitamos a Jesus, nós morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Pois quanto aí o 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tem pessoas que vivem para o pecado, né? A palavra do Senhor está dizendo aqui. Pessoas que obedecem o pecado. Pessoas que vivem para o pecado, aceitou a Cristo, mas não conseguem ser liberto de tantas coisas, dos vícios imorais, né? Da imoralidade que é a pornografia, da vida de fofoca, é aquela vida que tinha antes, não consegue ser liberto, consegue parar de usar calça comprida, as irmãs, mas não consegue parar de falar mal da vida dos outros, consegue vestir uma blusa sem alça, né? Já se sente mal quando não está vestida como uma serva de Deus, com a blusa composta, mas o coração está sujo, não consegue perdoar. Consegue viver para Deus de um lado, mas o pecado do outro. Não servimos a dois senhores, somente a um. E não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhes obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência quer dizer as suas próprias vontades, né? Falar dos outros. Ter uma mente suja, pecaminosa. Você vê às vezes uma pessoa, como eu já citei um caso, de um evangelista pregando para uma prostituta, e a pessoa foi dizer para a esposa do evangelista que ele estava tendo um caso com aquela mulher, porque tinha uma mente suja. Vinha do ciclo de oração a irmã e falou isso para a esposa do irmão. Então, pessoas que mostram ser limpas somente por fora. Não sejamos limpos somente por fora, mas sejamos por dentro e por fora. E nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quantas pessoas que usam as suas mãos para pegar o que não é seu, que diz assim, mas tem muito lá na empresa, se eu pegar só esse pano de chão, essa pecinha, levar para minha casa esse parafuso, tem muito, eu achei lá no chão,
né? Se está dentro da empresa, você não achou, é da empresa. Se aquele algo você não comprou com seu dinheiro, a pessoa não estendeu a mão para te dar, não é teu. E a pessoa empresta sua mão para a injustiça. Digita, falando mal do seu irmão no teclado do seu celular, está emprestando os seus membros para a injustiça, para o pecado. Ao invés de ser templo do Espírito de Deus, ao invés de obedecer o Espírito Santo do Senhor, estão fazendo ao contrário do que o Espírito Santo de Deus ensina, né? Emprestando o corpo para o pecado, para ser instrumento de iniquidade, apresentando homens que não conseguem, mulheres que não conseguem ser libertas, né, da masturbação, que é um pecado horrendo, horrível diante de Deus, que não conseguem porque prefere alimentar o pecado do que alimentar o Espírito Santo do Senhor, do que fazer a vontade de Deus. Mulheres e homens que emprestam o seu corpo, né, na prostituição, que vivem no adultério, na prática do adultério, homens e mulheres também, por que não, que emprestam os seus olhos para cobiçar os esposos de outras irmãs, esposas de outras irmãs, estão usando os seus olhares para instrumento, o seu corpo, os membros do corpo, para instrumento de iniquidade, ao invés de apresentar o corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, né? Aleluia. Mas são presos no pecado. Essas pessoas nunca conseguem se libertar do pecado. Aqui no 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quantos que tem, né? O pecado tem domínio sobre eles, porque eles não vivem como Deus quer, né? Eles vivem debaixo da lei, né? Aleluia, daquilo que foi falado lá atrás, né? Aleluia, glórias a Deus. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor está dizendo, se eu apresentar o meu corpo para o pecado, serei serva do pecado, nunca serei liberta do pecado. Mas eu vou ver só uma coisinha aqui no YouTube, né? Apareceu aqui no meu celular uma sugestão, aí quando você entra lá, é uma coisa que não edifica a tua alma, é um canal ali que vai falar dos outros. Às vezes diz que é crente, mas está fazendo coisas que não agradam ao Espírito Santo do Senhor. Às vezes tem pessoas que acessam vários sites que não tem alimento espiritual para a tua alma. Não vai te edificar em nada, mas antes vai contaminar o teu corpo, que é o templo do Espírito de Deus. O Senhor diz, não sabeis vós, que a quem vós apresentares por servos, ali você vai obedecer, né? O servo obedece ao Senhor, quer dizer, o pecado será o teu Senhor. Você vai ser sempre servo do pecado e nunca será liberto para servir a Deus. Mas graças a Deus que aqui no 17 diz, mas graças a Deus que tenho sido servos, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Quantos que não obedecem de coração, irmãos? As coisas que Deus tem nos ensinado através da palavra, a doutrina mesmo do pecado, a doutrina da santidade, né, que fala contra o pecado. Quantos têm obedecido de coração e têm procurado se afastar, né? A palavra do Senhor nos diz assim, fuja da aparência do mal. E quantos que não fogem da aparência do mal, fica ali tentando o Senhor, eu sou forte, eu vou ficar aqui. Eu não devo, né? Eu tenho um Espírito Santo, então eu sou forte, eu não vou fugir. É o diabo que tem que fugir de mim, não é eu que tenho que fugir dele. Quantos crentes já ouviram falar isso, irmãos? Mas não é isso que a palavra diz. O Senhor diz, foge da aparência do mal. Se nós estamos vendo que ali está o mal, por exemplo, se você sabe que na casa do teu parente
vai ter bebida, vai ter dança, vai ter palavrão. Você não pode ficar no meio, não. Você vai lá, fala alguma coisa, né? Se você for convidado para uma festa, não sei, um almoço, você vai, né? Você conversa ali alguns minutinhos para não dizer que desprezou, mas depois você procura assim uma maneira, pede para Deus uma estratégia e vai embora. Mas se você vê que a tua carne é fraca e não vai suportar, e você vai cair naquela tentação, nem vá. Nem entra naquela casa. Deixa as pessoas pensar o que quiser. Porque agora você aceitou Jesus. Você não é mais servo do pecado. Agora você é uma pessoa livre para servir ao Senhor. E eles são servos do pecado. O 18 diz, libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Quer dizer, como que um servo da justiça anda com um servo da iniquidade? Não tem como. Como que eu vou servir a Deus e servir ao pecado? Não tem como. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a injustiça. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Não tem como servir a dois senhores. O 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Tá vendo? Assim como nós apresentamos o nosso corpo lá no passado, né? Nós usávamos aquelas roupinhas extravagantes para provocar lascívia, provocar imoralidade. Às vezes até homem casado olhava assim com um olhar, né? De lascívia, de cobiça para cima das irmãs, porque usava aquelas roupinhas curtas, porque andava com aqueles decote, apresentava o corpo para a iniquidade. Mas agora não, agora nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos da justiça. Agora fostes feitos servos da justiça, somos libertos do pecado. Então por que apresentar novamente, continuar apresentando o nosso corpo, continuar vestindo aquelas roupinhas coladas, né? Apresentando o nosso corpo para a injustiça, levando pessoas para o inferno, fazendo pessoas adulterar, por causa das roupinhas coladas, dos decotes, por causa das calças apertadas, por causa de pessoas que não vigiam, homens que não têm pudor, não têm decência, terminam fazendo outras pessoas pecarem, e apresentando o seu corpo para o pecado, para a iniquidade. Será que Deus tem se agradado? Não devemos ser escravos do pecado. O pecado tem consequência. O pecado ele não dói. Se ele doesse, as pessoas não fariam. Se o pecado doesse igual a dor de dente, ninguém pecaria. Você acha que alguém pecaria? Uma pessoa, ela foi adulterar. E o adultério tem uma dor semelhante à dor de dente ou à dor de parto. Essa pessoa jamais ela adulteraria. Ela não adulteraria, não. Mas o pecado não dói, meus irmãos. Não. O pecado, as pessoas gostam de pecar, né? A carne da gente, ela gosta. Mas, aleluia, nós temos que ter prazer nas coisas do Senhor. Olha aqui o que está escrito no 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais os vossos membros para servires à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, é o salário do pecado. O salário do pecado, né? Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui pronto. Aqui o Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Nós temos que apresentar agora fruto digno de arrependimento. Não mais viver para o pecado. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem andava com aquelas roupinhas coladas. Quem gostava de tatuagem, de piercing. Quem gostava de andar cheio de brinco, de anel, de batom. Não faça mais. Por quê? Agora não temos que apresentar o nosso corpo para instrumento de iniquidade, mas para a santidade. Temos que obedecer ao Senhor para entrar no reino do céu. O salário do pecado é a morte. Pessoas que matam outra com as palavras. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor?
Olha o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 3, e o verso 15, diz assim, ó. Qualquer que aborrecer o irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Tá vendo? Homicida, pessoa que mata os outros. Mata com palavras, com aborrecimento. Se eu estou aborrecendo meu irmão e eu estou sabendo que eu estou aborrecendo meu irmão, se aquilo está deixando meu irmão entristecido, né? Tem pessoas que dizem assim, que uma pessoa não tira a outra da igreja. Tira sim. Tira, porque aqui está escrito na palavra. Uma pessoa tira a outra da igreja sim, é usada pelo diabo. Porque não deu lugar para Deus, para ser usada por Deus, para edificar aquela alma e aquela alma ficar na igreja. Emprestou a sua boca para ser instrumento do pecado. Emprestou a sua boca para ser instrumento do pecado e matou aquela alma com palavras. Aborrece seu irmão, é homicida. Quantos que saíram da presença do Senhor? Quantos que saíram fracos, irmãos? Quantos que nem todos têm a mesma fé? Você pode ter uma fé de orar 1 hora. O outro já não tem essa fé e não consegue. O que eu e você temos que fazer, irmão? Nós temos que orar, nós temos que jejuar em prol dessas outras pessoas que não conseguem. Não é para essas pessoas ficar escoradas em nós, mas é para elas se levantarem. Hoje ela não conseguiu, amanhã ela consegue. Mas é para elas se espelhar, elas têm um exemplo, elas dizem, não, o irmão, a irmã está orando e eu vou buscar. Você tem que servir de ajuda, uma mão de consolo, para levantar aquele que está caído, ajudar aquele que está fraco. Não usar palavras, né, para bater aquele que já está abatido. Ele não precisa de palavra para bater, ele já está abatido. Ele não precisa de uma palavra, não precisa que ninguém venha aborrecer, ele já está aborrecido. E quanto mais as pessoas aborrecem uns aos outros, né, vemos aí o pecado no mundo cada dia ficando normal. Vendo a imoralidade, irmãos, nós vemos aí no mundo cada dia pior. Mas não podemos aceitar essa imoralidade dentro da casa de Deus. Não é porque está no mundo que nós temos que dizer, está normal, então eu vou copiar um pouquinho o mundo, porque eu sou um crente light, né? Eu sou um crente que pode fazer a vontade de Deus, a vontade do mundo, Deus não vai cobrar. Deus está vendo que o mundo, cada dia que passa, está pior. E Deus está vendo que a minha carne é fraca. Sim, a carne da gente é fraca, mas o Espírito está pronto. Para quê? Para nós orar, para nós buscar e clamar ao Senhor, pedir ao Senhor misericórdia. E você que usa sua boca para maltratar seu irmão com palavra, desferir palavras de maldição na vida das pessoas, xingar as pessoas, já vi crente xingando os outros, né? De maldito, de tantas coisas que eu não gosto nem de responder e falar. Mas eu acho isso muito feio. Pastores, né? São pastores aí de grandes igrejas, a qual eu já vi comentários em canais deles, eles xingando pessoas que colocaram lá um comentário, eles não gostaram. Eles colocaram tantas coisas lá e eu falo, meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Ensina esses homens a ser homem de Deus. Se não gostou do comentário, vai lá e apaga, né? Tem meios de você não aceitar mais aqueles comentários no seu canal, mas não faça isso não. Você vai estar aborrecendo aquela alma, você vai estar escandalizando uma vida. E você vai estar expressando sua boca para instrumento do pecado, seus dedos para o pecado, ao invés de estar apresentando a Deus para instrumento de justiça. O pecado tem um salário muito grande, é a morte, mas antes disso tem uns frutos para colher. Quantas pessoas que semeiam ventos, irmãos, e querem colher aí bonança, não tem como. Eles vão semear os ventos e vai colher sim tempestade. Pessoas que só têm tempo chuvoso na vida deles, eles nunca têm um tempo de bonança, de paz. Vejam aí pessoas, né, que fizeram mal. Um exemplo, Judas, ele traiu Jesus Cristo. Ele aborreceu a Jesus, ele traiu Jesus. Mas se ele tivesse se arrependido, Jesus teria perdoado. Mas ele se matou, ele tirou a sua própria vida. Foi o salário, foi a colheita do pecado, a amargura da sua alma. Ele não tinha uma alma em paz depois que ele viu o que ele tinha feito. Nós vemos já Pedro, Pedro ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele pediu perdão ao Senhor. Ele traiu também ao Senhor. Ele não vendeu, mas ele traiu de outra forma. Mas ele se arrependeu, ele se humilhou, ele reconheceu o seu pecado. Nós vemos também quando Safira e Ananias, eles pecam perante o apóstolo, né, perante o Senhor,
e confessa. Olha aqui o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou ler para a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse o Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também a ti levarão. Então, irmãos, eles dois mentiram para o Senhor, mentiram para os apóstolos, tentaram o Espírito Santo de Deus, e eles morreram na hora, né? É o pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a mentira contra o Espírito Santo. Aqui eles não blasfemaram contra o Espírito, eles mentiram para o Espírito. E nós sabemos muito bem qual foi o salário. O salário do pecado deles foi a morte. Deus, ele deixou esse exemplo. Deus, ele permitiu Safira e Ananias morrerem dessa situação para deixar um exemplo, né? Para cair temor sobre os apóstolos. Que quem estava falando não era mais o homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. E eles mentiram para o Espírito do Senhor. Irmãos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós temos que nos humilhar. Nós temos que pedir perdão e se arrepender. Há um pecado que não adianta mais. E quando tem pessoas que chegam até mim e dizem: irmã, eu fico pensando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E chora, e fala, né? E pede perdão, e se humilha. Irmãos, quem peca contra o Espírito de Deus não consegue mais se humilhar, não consegue mais pedir perdão. Porque o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que uma pessoa que pecou contra ele vai ainda continuar lutando com essa pessoa? Ele não vai. É muito fácil saber quando peca contra o Espírito de Deus. Que Deus te livre disso. Mas você vê uma pessoa que peca contra o Espírito, para ele está tudo natural, está tudo normal. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está intercedendo junto ao Pai com essa pessoa que está chorando, pensando que pecou contra ele. Ele está intercedendo por você, para você vir se arrepender e não pecar contra ele. Não pecar contra ele, mas você se arrepender do seu pecado, se humilhar a Deus e ser um servo, uma serva de Deus fiel, honesto, verdadeiro, né? Ser verdadeiro em tudo aquilo que fala. Safira e Ananias morreram para que a igreja do Senhor tivesse temor, e caiu um grande temor sobre a igreja. Veja que depois que eles sabem que Safira e Ananias morreu porque mentiu ao Espírito Santo de Deus, veio grande temor sobre a igreja do Senhor, né? E todos se juntaram ali unânimes em oração, em jejum, né? O fogo do Espírito de Deus caía. O Espírito Santo cada dia mais fortalecia a sua igreja, porque mostrava sinais que Deus estava no meio deles. Deus estava entre eles. Tem pessoas que não vê, irmãos, não tem a visão espiritual de enxergar quando é Deus que está no negócio, quando Deus não está. Peca, blasfema, ou às vezes por você ter dúvida,
ou você já ter sido muito assim, pessoas já passou tanta coisa, você nunca cumpriu, você fica ali chorando, falando para Deus, Senhor, não foi Deus que falou, só porque você falou, você nem comparou, né? Porque blasfêmia contra o Espírito Santo não é você falar que não foi Deus. A blasfêmia contra o Espírito é você comparar as coisas de Deus com o inimigo. Como eu já falei aqui uma vez, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou fazer esse estudo outra vez, tá bom? Outra parte desse estudo. Hoje fica somente até aqui, mas em nome de Jesus eu vou fazer mais para a edificação da igreja. Orem por mim, estejam me apresentando na sua zumbi de oração, e eu estarei apresentando cada um dos meus irmãos, amém? Que eu creio que vai servir para muitos, né? Edificação para a nossa alma. Então que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor permitiu nós ler nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse estudo maravilhoso. Nos acoberta com Teu sangue. Meu Deus, nos purifica, nos ajuda, Senhor, nos perdoa. Perdoa, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nossos pecados. Perdoa, meu Deus, as nossas faltas, meu Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos limpa. Nos dá graça, nos dá livramento, nos dá vitória. Ó Senhor, repreende as setas malignas. Repreende os demônios, ó Deus. Segura, Pai, nas nossas mãos, ó Deus Santo. E abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa, Espírito de Deus, cada ouvinte, ó Pai, da Tua palavra. E confirma a grande bênção para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu estarei postando outros, amém? Outra parte desse estudo. Em nome de Jesus, que ainda não acabou, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Se despede sua irmã em Cristo, Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Fiquem todos com Deus.